aí, Márcio? Tudo bem? Márcio, meu irmão tá cantando ali uma música que misericórdia. Tá desafinadíssimo, Senhor da Glória. Será que não é a música da Beyoncé que ele ouviu? Não? Não. Quer ver? Eu vou até mostrar. Aqui. Deixa eu tirar o... Olha aqui. Tá dando pra ouvir? Meu Deus. Que música, Tudo já. que música será que é? Triste o negócio ali, hein? Com desafinação, aí ele erra a música, vai pro outro canto. Tá feio o trem ali. Ele tá tendo aula? É, daí acho que tá cantando uma música. A Ah, tá professora... cantando a música da professora. Então tá, pessoal, vamos lá, vamos voltar. Então, só para fechar com a agricultura de jardinagem. Eu queria que vocês observassem, que vocês tivessem observado as imagens. Por quê? Para a gente poder caracterizar. Vocês veem que é muito utilizada a curva de nível, né? E como que é um plantio feito com curva de nível? O que é uma curva de nível? Gente, vocês são praticamente filhos de agricultores. Não me faça passar essa vergonha. Me exclui fora dessa, não sou não. Né? Quando a gente planta em curva de nível, pessoal, quando o terreno é muito íngreme, ele está muito caído. Então o terreno é aqui, ó, com um declive bastante grande. Então você não planta da ponta da montanha até o sopé, que é o pé da montanha. Você não faz as curvas assim, porque as carreiras da produção, elas vão auxiliar que quando chove, a chuva pega velocidade e tira muito sedimento da terra, fazendo o processo de lixiviação das terras, ou seja, retirando a matéria orgânica da terra e causando erosão, ravinas, vossorocas, que são aqueles buracos enormes. Então você planta ao contrário, você planta ao contrário do declive do terreno, né? Então você pode fazer a curva de nível a partir da linha de plantio, plantando ao contrário, porque daí a chuva vai ser barrada pelas carreiras de produção. Ou como você pode também fazer as curvas de nível levantando a terra, né? Levantando a terra para que seja barreiras para a água. Você não vê quando está chovendo e vocês vêm para Rio Verde? O que vocês vê na beira das estradas? Não tem aquelas bacias gigantes que enchem de água e quase transbordam nas lavouras? Aquilo ali é uma curva de nível, né? E observa que quando o terreno é caído para o lado do rio, eles plantam na direção contrária para poder segurar a correnteza da água, porque senão a água pega velocidade e retira a maior parte do solo, certo? E é o que vocês estão vendo ali na imagem, que vocês viram lá, quando eles fazem o terraceamento das montanhas, né? É no sistema de curva de níveis, porque daí a água é retida naquelas escadas, além dela permanecer úmida, quando tem excesso em uma, alimenta de baixo, né? Então, toda a água da montanha, para não escorrer e o terreno ficar seco, é retido nessas curvas de nível. Lembrando que a produção é intensa, porque a agricultura também é intensiva, é plantada em pequenas propriedades, então tem um alto grau. Ali faz seleções de sementes, né? Ali tem um alto grau de cultivo. Quando o vídeo fechou, eu estava falando para vocês do Japão, né? O Japão é um dos maiores, é o maior risicultor do mundo, praticamente. Ou seja, risicultura é a produção de arroz, né? E eles plantam arroz em vasos, eles plantam arroz em áreas subterrâneas. Você sabia que eles têm áreas subterrâneas com iluminação especial que faz o mesmo processo de fotossíntese para poder... Mas o que o Japão não tem? Né? Então, eles plantam debaixo dos prédios, eles têm terraços que eles construíram e através de luzes eles conseguem fazer a produção agrícola. Produção muito dinâmica, eles plantam melancia, melão, tudo em estufa, né? Esses produtos crescem, fica com a qualidade perfeita, porque não é atacado por insetos, por nada disso, e faz um controle nas estufas de temperatura, de umidade, né? Então, de certa forma, a produção deles é maravilhosa, mas só que é altamente tecnológica, né?
eles fazem quase que como que se fosse uma jardinagem moderna, né? Certo? Então vamos lá, o plantation, que é as plantações. Esse aqui não tem muita novidade. É aquilo que a gente já conhece, que a gente vê por aí, que é as grandes fazendas que plantam soja, milho, algodão, né? Então, é caracterizado basicamente, né, por produções muito grandes. É quando planta fazendas de eucalipto, fazenda, aqui próximo de Rio Verde, para Aparecida do Rio Doce, tem uma fazenda de seringueira, né? Uma área extensa, gigante, com reflorestamento de seringais, para se tirar o látex, né? Então, é quando você corta grandes extensões de terra e para plantar um único produto, que é chamado monocultura, diferente das outras tipos de agricultura que a gente viu, como a agricultura familiar, que o cara planta arroz, feijão, milho, batata, né? Ele mandioca, abóbora. Então, quer dizer que ele planta alimentos, ele diversifica, é uma policultura. Aqui não. Aqui nas grandes extensões de terra é uma monocultura. Quando é só soja, até pode intercalar os produtos. Uma vez soja, uma vez milho. Ou então 3 anos algodão, 1 ano soja, para a terra não ficar enfraquecida, né? Aí perto do grupo Valinha aí mesmo, vocês podem observar que eles plantam algodão, mas tem 1 ano que eles plantam soja ou milho, porque senão também enfraquece a terra. Igual as lavouras de cana-de-açúcar, né? Depois de 7 anos, você precisa arrancar aquela cana, adubar o solo e plantar outra coisa para voltar com a cana de novo. Senão o solo vai ficando extremamente fraco. Certo? A gente não precisa nem falar de questão de tecnologia, porque eu acho que aí todo mundo, talvez tirando o João Vitor, todo mundo já foi numa Tecnoshow, né? Ou não? Né? Todo mundo já foi numa Tecnoshow. Também já foi, João Vitor? Meu pai trabalha com uma... Ah, tá. Então não precisa nem falar nada, né? Porque vocês sabem a tecnologia como ela é grande, né? E hoje em dia a gente não trabalha mais com uma tecnologia chamada de tecnologia de precisão. A agricultura hoje ela é precisa, ela tem dia para ser plantado, que é a cooperativa que solta lá o vazio, como que a gente chama lá? Vazio não sei o quê, que é o período que você pode plantar, porque aí tem previsões de chuvas constantes para esse período, né? Você pode plantar na poeira, dali 3 dias vai chover quando eles mandam. Que eles têm sistemas meteorológicos que são capazes de fazer essas previsões com muita segurança, né? Você tem fungicidas e herbicidas que são sistêmicos, que você joga lá na terra e ele fica atuando por vários meses, né? Isso quer ser sistêmico, né? Ele não mata a praga só naquela hora, mas ele fica na semente e depois ele vai controlando as pragas que vão vindo para o futuro. Então, já são inteligentes. Tem todo o aprendizado do manejo, de como agir com a produção, com os venenos, com a adubação, né? E todas essas empresas agrícolas que tem por aí, tem técnicos e agrônomos que dão assistência técnica e que ensinam o produtor. Né? Tem aplicativos que você coloca lá na folha da soja e o aplicativo escaneia a folha da soja e te diz qual que é a doença, qual que é o adubo que você tem, qual que é o veneno, o fungicida que você tem que usar, né? Você pode ter contato direto com o seu agrônomo, com a sua cooperativa, né? Já tem drones que fazem pulverização de áreas específicas. Agora não precisa mais passar veneno na lavoura inteira. O drone vai lá e pulveriza onde apareceu a praga, evitando a contaminação do solo, evitando o desperdício de veneno, porque veneno é uma coisa muito cara, é por isso que eles gostam de roubar fazendas, para poder roubar veneno, porque tem veneno aí que custa 3, 4 mil, 1 litro, né? Você imaginou você roubar uma caixa com 1.000 litros de veneno? Né? Então, é por isso que essas pessoas gostam de invadir as fazendas. Os maquinários também são muito caros, as colheitadeiras, as plantadeiras, né? Então, sempre muito visado pelas quadrilhas de ladrões para invadir as lavouras, certo? Eu estava vendo uma reportagem que eu acho que é em Nova Mutum, lá no Mato Grosso, o fazendeiro lá estava tendo tanto roubo de máquinas agrícolas que o fazendeiro ia com a caminhonete com um monte de homens armados com
com metralhadoras, com um monte de coisa. A colheitadeira estava colhendo e os caras estavam lá estacionados do lado da lavoura para fazer a proteção de tanto roubo que estava tendo na região do Mato Grosso. Né? Então tinha que pagar homens armados para ficar lá na roça vigiando para não roubar a produção, para não roubar os maquinários. Né? Tá ok? Então, só que lá na Ásia, essa agricultura, né, ela é mais voltada para palma. Vocês já viram uma produção de palma? Não é igual tem lá no Nordeste, não, que é o mandacaru, que é aquela palma assim, cheia de espinho. Né? A palma que nós estamos falando aqui é esse coqueiro, tá? Que ele é utilizado, né, para poder extrair o óleo. Inclusive, esses chocolates que a gente compra mais barato, que chama chocolate fracionado, né? Ou que está escrito lá tipo chocolate, ele é feito de óleo de palma com sabor de cacau. E a gente come achando que é chocolate, né? É um óleo muito utilizado na indústria. O pessoal que come aquelas comidas veganas, né? Que não come carne de animais, que não come derivados de leite, tudo que vem de animal, eles utilizam muito o óleo de palma na culinária, né? Para fazer cremes, para trocar por leite, e eles fazem os produtos deles lá com esse óleo. Eu vou compartilhar um vídeo extenso aqui com vocês, mas a gente só vai ver um pedacinho para vocês verem a plantação de palma, tá ok? E esse vídeo é em espanhol, tá? Mas dá para entender. Eu acho que todo mundo entende um pouquinho de espanhol. Y todo esto lleva a que siempre se estén creando una gran cantidad de productos que son consumidos por cada una de las personas que lo habitan. Estos, a su vez, son extraídos de alguna materia prima, por ejemplo, los combustibles, jabones, cosméticos y algunos alimentos. ¿Pero qué tienen en común estos 4 productos? Debido a sus propiedades, el aceite de palma es ampliamente utilizado en la industria como ingrediente de alimentos. Hasta el momento, a nivel mundial, el 90% del aceite de palma se utiliza para fabricar productos alimenticios y el 10% restante de este aceite y sus productos se utiliza para fines no comestibles, especialmente en la industria del jabón y en la fabricación de oleoquímicos. La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos, que crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Dadas estas características, Colombia se encuentra actualmente en el 4º lugar como productor mundial de aceite de palma, después de Indonesia, Malasia y Tailandia, y se encuentra en el 1er lugar de América. Además cuenta con una importante infraestructura productiva en diferentes regiones del país, como la zona norte. Pessoal, então aí, ó, só para vocês verem uma plantation de palma. Você viu lá no vídeo que ele está falando, a Colômbia fica em 4º lugar, mas em 1º lugar fica a Indonésia, né? Fica a região que nós estamos estudando aqui do Sudeste. Só para lembrar para vocês, porque aqui no Brasil é muito comum a gente ver as grandes propriedades, ou é soja, milho ou algodão, ou cana, né? Mas lá para a região do Sudeste Asiático, eles cortam a mata. Geralmente, esse tipo de plantio ele fica em região tropical, né, que tem um período de chuva e um período seco, e eles plantam as palmas, né? E é uma atividade perene, não é uma atividade itinerante, porque uma produção de palmas, ela fica por lá 20, 30 anos, né? Você imagina aqueles coqueiros daquele tamanho, quanto tempo fica uma única produção. Não é igual a cana, que demora 7 anos, eles cortam e plantam de novo. Essa plantação ela tem um tempo muito longo, né? E tem ambientalistas que defendem a produção da palma porque é uma espécie de reflorestamento, né? E é claro, é interessante, é melhor a terra estar ocupada com uma vegetação assim do que propriamente ela ficar desocupada com plantio agrícola de outros produtos. Mas lembrando que, principalmente as florestas da Malásia, o Japão e a China têm comprado muita madeira deles, porque eles cortam essas áreas de florestas tropicais e temperadas para poder plantar palma e obter lucro,
Só que quando você destrói uma floresta nativa, você está destruindo a biodiversidade, os animais que viviam ali, todo o ecossistema. E a palma não substitui isso, porque aquele ecossistema não volta mais, né? E lembrando que a palma é uma monocultura, é um produto só. E a floresta tem plantas diversificadas, plantas frutíferas, animais, e aquela fauna e aquela flora não se reconstituem nas plantações de palma, tá? 90% é utilizado para o mercado de alimentos e 10% é utilizado para óleos químicos, vai para a indústria de motores, lubrificantes e assim por diante. Certo? Mais alguma... Então, ficou claro o que é uma agricultura de jardinagem e o que é um plantation? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Olhar geográfico. Tá? A exploração de óleo de palma em todas as regiões do planeta é responsável por violações dos direitos humanos. O que tem a ver produção de palma com direitos humanos? O que é direitos humanos que a gente já estudou? Direito à vida. Direito à vida, né? Muita gente confunde direitos humanos, né, e fala mal dos direitos humanos porque protege os menores. E aí é toda uma questão mesmo de Brasil, né, gente? Porque tem países que não são assim. Por exemplo, não é porque você não pode prender a pessoa, mas a partir do momento que você prende a pessoa, se ela está na mão do Estado, ela já está presa, né? Você também não pode torturar a pessoa. Isso não é correto, né? Vamos supor, amanhã a Maria Fernanda ganha o carro de 15 anos dela, né? E quando ela fizer 16, ela vai tirar a carteira e ela vai sair por aí dirigindo. E aí aconteceu um acidente, o policial chega lá, porque foi um descuido. Ela não estava alcoolizada, ela não estava vindo da balada, nada disso, né? Ela simplesmente teve um descuido e se acidentou. Aí o policial vai prender ela, vai levar ela para a cadeia e aí vão começar a bater nela, isso é correto? Né? Porque a partir do momento que o policial fez a sua apreensão, ele não tem o direito de bater, de te massacrar e nada disso, né? Ele tem que cumprir a lei dele, que é imobilizar o sujeito. Se ele... Tudo bem, se o sujeito resistir, ele vai ter que usar das habilidades que ele tem lá, do treinamento dele, para imobilizar o sujeito. Mas ele não... vocês não viram cenas aí de pisar no pescoço, de enforcar, de matar as pessoas? Isso não pode, né? Então, os direitos humanos estão para isso. É a mesma coisa, se você até dá uma chineladinha numa criança, tudo bem, mas também você não vai pegar um pedaço de pau e vai deixar a criança toda roxa, com hematomas, igual aconteceu esses dias aí, né? Então, os direitos humanos estão aí para defender o direito à vida, que é um direito natural do ser humano. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, né? Então, os direitos humanos ficam muito olhando essas grandes plantações, porque essas plantações têm muito trabalho escravo, né? Nessas grandes... Aqui mesmo, aqui perto de Goiânia mesmo, foi encontrada uma fazenda com 70 trabalhadores nordestinos, que o patrão prendeu eles lá, não pagava salário e eles estavam em forma de escravidão na região, né? Eles foram libertos, porque eles estavam presos na região, eles não podiam sair, né? E toda vez que você inviabiliza a liberdade de ir e vir de uma pessoa, né? Você está colocando essa pessoa numa situação de escravidão, quando é contra a vontade dela, quando não é essa... É igual eu falei, você pode pagar R$1 para uma pessoa carregar uma carreta de pedra, mas se for da vontade dela, não é trabalho escravo. Agora, se você pagar R$10.000 para ela carregar uma carreta de pedra e ela não quiser, você vai lá e força ela a fazer aquilo, aí quando você tolhe a liberdade de alguém, é escravidão, certo? Então, vamos lá. Apesar do movimento dos ambientalistas no sentido de chamar a atenção para a necessidade de conter a produção e o consumo de óleo de palma, a demanda está subindo rapidamente em todo o mundo, em parte para substituir as polêmicas gorduras trans, né? Então, todas as vezes que você escuta assim, livre de gorduras trans, né? Que são aquelas gorduras pesadas que acumulam colesterol no corpo da gente, que faz mal para o coração, que causa infarto. É porque está sendo substituído com óleo de palma. E quanto mais alimentos com óleo de palma, mais se precisa produzir palma. Quanto mais precisa se produzir palma, mais corta
a floresta original, para fazer os campos de produção. E mais trabalho escravo nessas regiões. Por quê? Como vocês sabem, essas regiões têm uma população muito pobre. E muitas vezes, para conseguir, paga miséria para eles trabalhar naquele serviço. Certo? Então, os direitos humanos ficam muito visando essas áreas para que não aconteça essa exploração desses trabalhadores que muitas vezes se vê obrigado a colocar nessa situação para poder ganhar um alimento e levar para casa. Certo? Pessoal, eu só vou fechar aqui e daí na próxima aula a gente volta com a agricultura moderna, tá? De acordo com o texto da seção Olhar Geográfico na página anterior, e as informações das imagens a seguir, quais são os principais problemas apontados por cientistas e ativistas ambientalistas em relação às plantations de óleo de palma? Então, quer dizer, fala que os ambientalistas falam que destrói a natureza, apesar de que é uma árvore, né? Mas essa árvore substituiu uma floresta original que tinha toda milhares de plantas, uma biodiversidade de plantas, que abrigava animais endêmicos que só tinha naquela determinada região, que tinha todo um ecossistema que foi destruído. Então, esse tipo de cobertura, ele não, vamos dizer assim, substitui a cobertura original. E é isso que eu quero que vocês escrevam ali para a próxima aula, tá? Daí na próxima aula a gente faz a correção. Certo? Marca aí como tarefa para casa. Márcio, você vai colocar essa página lá no Classroom como uma atividade ou a gente só vai corrigir na próxima aula mesmo? Não, eu só vou corrigir na próxima aula e vou pedir para vocês mostrar para mim aqui na câmera, rapidão, que não dá aquela burocracia toda, né? Tá bom. Tá ok? Então, eu acho que você já pode, pessoal. Falta só 3 minutos, não dá para mim começar. Marca aí só para a gente começar lá na página 8, tá? Então, vou marcar aqui 100, dia 06 do 08. Tá ok? Então, tchau para vocês. Quem quiser deslogar, pode ficar à vontade. Até a próxima. Tchau, Márcio. Tchau, pessoal. Márcio. Tchau. Tchau, Márcio. Tchau, pessoal.